Olá, seja muito bem-vindo ao programa em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa nós vamos entender um pouco o mundo dos cartórios. Eu recebo o oficial substituto do Cartório da Serra, Bruno do Vale. Vamos conversar um pouco sobre os serviços que estão disponíveis, que podem ser feitos inclusive online, entre outros assuntos. O programa em Destaque já está no ar. Mais uma vez, bem-vindo ao programa em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa, meu convidado é o Bruno do Vale, ele que é oficial substituto do Cartório da Serra. Nosso assunto hoje é entender um pouco esse mundo dos cartórios, também falar dos desafios que também os cartórios enfrentam nesse momento de pandemia e também os serviços que podem ser feitos muitas vezes online, né? No momento da pandemia aí, já levantou muito esse assunto, né, do serviço online, mas de fato são serviços que já estão disponíveis. Bom, só para introduzir o assunto mesmo, Bruno, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fabiano, prazer estar aqui. Prazer é nosso te receber aqui. Bruno, falar do cartórios, muita gente às vezes acha que é um mundo burocrático, muito complicado, mas tem muito, antes do programa começar, você estava me dizendo como hoje tem facilidade para poder ter acesso a determinados serviços em cartório. Queria que você explicasse um pouco para a gente como que funciona isso, né? Então, Fabiano, o fato do serviço notarial e registral, ele é burocrático pelo simples fato de você ter umas regras legais para como as coisas funcionam. Então, ele é um serviço delegado do Estado a um particular que vai fazer um concurso público para assumir uma serventia. E essa serventia tem um serviço ou mais serviços. Né? Isso está lá na Constituição Federal, artigo 236. Sim. Ou seja, esses serviços, eles são determinados, então, por lei? Por lei. Você tem a quantidade você tem os serviços que são registro de imóveis, registro civil de títulos e documentos e registro civil das pessoas jurídicas, registro civil das pessoas naturais, casamento, óbito, Sim. nascimento. Você tem o tabelionato de notas e o tabelionato de protesto. E aí você tem eles separados dentro do estado e de acordo com o tamanho do município, né? Então, Vitória, por exemplo, você tem 3 registros de imóveis. Na Serra você tem 2 que são acumulados com outro serviço. Vai dependendo do tamanho da cidade. São Paulo são 21 registros de imóveis. Então, isso vai dependendo do tamanho da cidade para que o cidadão possa ser atendido da melhor forma possível. Ou seja, na verdade, eu estava até me explicando, e muita gente deve ter essa curiosidade também, eu penso, que seja leigo, assim como eu, no assunto, como que funciona para abrir um cartório, por exemplo, tem todo um processo, é um serviço público, mas o cartório, ele é privado. Exatamente. Como funciona isso? Então, a pessoa vai se inscrever num concurso, vai passar nesse concurso, né? E aí ela vai escolher dentre a lista lá de cartórios disponíveis o que lhe interessa de acordo com a classificação dela. Mas dentro também dessa definição de registros, por exemplo, eu quero um registro, eu quero abrir um cartório de registro de imóvel, por exemplo, como você citou. Na verdade, muitas das vezes, a maior parte das vezes, esse serviço está aberto, está funcionando. Entendi. Tinha algum oficial, ou que se aposentou, ou que faleceu. Entendi. Em algum desse momento, ele deixa de ter aquele oficial. Então, você vai fazer um concurso para um novo oficial, um novo notário que ocupa o espaço assumir a função de gestor daquele serviço. Entendi. Ou daquele serviço. Entendi, ou seja, de fato, já existem essas vagas preenchidas, né? E conforme a ocasião dessas vagas serem, enfim, ou vão sendo desocupadas, né? Ou porque a pessoa faleceu, ou porque ela, enfim, se aposentou, aí você abre vagas para novas pessoas que estão nessa lista aí do concurso. Exatamente. Ou você extingue algum que não precisa mais existir, ou você cria novos de acordo com a legislação estadual. A cidade cresceu, tem mais gente, agora eu vou precisar de mais um serviço de registro de imóveis. Aí se abre e aí cria uma lista e cria um concurso para aquela pessoa assumir. É lógico que nesse caso de um cartório,
vai escolher quem passar em primeiro lugar, né? Não tem chance. Agora, Bruno, fala-se muito dos custos, né, do serviço de cartório e da importância, porque de fato você fala de um serviço, como você falou, você está falando do registro, né? Você tem que ter alguém que autentique aquele registro e faça valer perante a lei. Esse é o papel do cartório, né? Segurança jurídica. É dar segurança jurídica para aquela documentação, aquele processo, os negócios jurídicos. Não existe outra maneira senão essa, né? Se existe alguém que faça que autentique essa segurança jurídica. O cartório vem para exatamente atender essa demanda, não é isso? Exatamente. Aí não tem só os cartórios que fazem isso, né? Junta comercial faz uma parte disso, por exemplo, para as empresas. É feito na junta comercial. Sim. Mas a boa parte do que a gente vê do nosso dia a dia é feito no cartório. Um casamento, um divórcio, um inventário, um registro de compra e venda, um registro de uma garantia de uma hipoteca, de uma alienação fiduciária, um protesto de títulos, o cancelamento desse protesto de título, uma procuração, uma autenticação, apostilamento, né? A apostila de AIA que a gente faz agora, que é a legalização de documentos feita. Sim. É isso. Bacana. Agora, um dado que você me deu importante é que durante esse processo de pandemia, né, em que as pessoas ficaram em casa e muitas delas tiveram que fazer serviço online, você me disse que hoje existem muitos serviços de cartório, né, que não precisam ser feitos em loco, eles podem ser feitos pela internet. Todos, na verdade. Todos? Todos. E muita gente não sabe. Ou melhor, vou dizer, a maioria das pessoas não sabe. Todas as certidões que a gente precisa de serviço notarial registral pode ser feito por uma de alguma das centrais, das 5 centrais. Protesto de títulos tem uma que é super bacana, que chama pesquisaprotesto.org.br. Você entra lá, coloca o seu CPF ou o seu CNPJ, você vai verificar no Brasil inteiro se a pessoa tem ou não tem protesto. Simples. Isso tem custo mesmo online? Zero. Esse daí, o custo é zero. A gente pode fazer esse serviço também para o registro de imóveis. Então, a pessoa vai colocar o CPF ou o CNPJ dele ou o número da matrícula e vai saber se ela tem ou não tem imóvel em uma determinada circunscrição. Nesse caso é pago, né? Sim. A gente pode fazer, inclusive, saber se a pessoa tem ou não tem. Sei lá, eu tenho uma pessoa que é muito rica, ela faleceu. Aí você precisa fazer o inventário dela no estado do Espírito Santo. Se você for de cartório em cartório, que era o que acontecia, hoje você não precisa fazer isso mais. Você entra lá e faz uma consulta prévia. Vê se o fulano de tal que faleceu tem imóveis. E aí vai aparecer em quais comarcas ele tem imóvel. E aí você pede a certidão desses imóveis para juntar no inventário. Entendi. Dá para ser feito. Compra e venda de um imóvel. Eu posso, da minha casa, com certificado digital, entrar em contato com o vendedor, que tem outro certificado digital na casa dele, e a gente vai fazer uma escritura pública de compra e venda de um imóvel, usando o e-notariado. Então, o tabelião está no cartório lá, ele vai gravar essa informação, essa vontade, tanto do comprador como do vendedor, vai redigir um documento em PDF, as pessoas vão assinar esse documento, ele assina no final, isso é levado para o registro imobiliário por também um serviço que a gente chama de e-protocolo. Dá para ser feito sem problema nenhum. Isso tudo online, você está falando? Tudo online. Né? E aí com pagamento com cartão de crédito, boleto, isso vai variar de acordo com o serviço. Bacana. Às vezes você compra um crédito antes e vai usando à medida do tempo. Sim. Então isso vai depender da necessidade da pessoa, né? Agora, você me falou que é possível fazer isso até para casamento, ou por procuração, é isso? Que já existia, inclusive, não é novo. Não é novo. Está no Código Civil lá desde 1916, sem problema nenhum. Você me contou que teve um caso até que os pais aí, você conheceu? Os conhecidos, o pai representou o marido, a mãe representou ela e eles casaram. Eles eram de São Paulo e iam morar em Vitória e casaram por procuração. Casaram à distância mesmo. E hoje em dia, com essa história de pandemia, também dá para fazer isso online. Dá. Ou seja, facilita, né? Diminui até mesmo o tempo aí da pessoa, né? Que às vezes vai perdendo uma fila lá, esperando ser atendido. Facilita muito. Exatamente. Vou dar outros exemplos. Às vezes a pessoa mora aqui hoje no Espírito Santo e ela precisa de uma certidão do nascimento dela ou do primeiro casamento dela na Bahia, por exemplo.
Se ela souber exatamente os dados do cartório, o número do registro, ela entra na central e pede essa certidão de nascimento, de óbito, de casamento, né? Sem problema nenhum. Ela vai receber... Ela pode receber assinada digitalmente no e-mail dela, ou às vezes ela pode retirar num cartório mais próximo da casa dela. Então, quer dizer, ela não vai se deslocar numa viagem de não sei quantos 1.000 quilômetros, né? Daqui para Salvador nós estamos falando de 1.200 quilômetros, mais ou menos. Né? Então, você imagina, você vai se deslocar 1.200 quilômetros de carro ou de avião para poder fazer isso. Pode usar a central. É muito mais prático. Esse serviço que você falou, ele é disponível, ele está disponível na internet para você, por exemplo, fazer essa solicitação? Tá, todos eles. Todos eles? Todos eles. Pode usar o site www.sinoreg.org.br, que é o sindicato de notários e registradores aqui do Espírito Santo. Lá tem todos os serviços disponíveis. Registro de imóveis, títulos e documentos em pessoa jurídica, tabelionato de protesto, tabelionato de notas e registro civil das pessoas naturais. Eles estão lá todos disponíveis, então dá para fazer pedido de certidão, dá para enviar documento para o cartório pelo e-protocolo. Dá para receber esses documentos assinados digitalmente, então a gente também não precisa tratar com papel, né? Que essa história de gasta energia, gasta água, destrói floresta e aquele montão de papel, e tudo a gente pode fazer de forma eletrônica também. Ou seja, é benefício para todos os lados aí, né, Bruno? Benefício para todos os lados. É muito interessante, porque, de fato, a gente observa muita gente, às vezes, não entendendo bem como funciona, né? E hoje no programa, a ideia nossa é exatamente explicar o funcionamento do cartório, tirar dúvidas e, como a gente falou antes aqui, prestar também um serviço à população, né, Bruno? Porque, de fato, todo mundo vai precisar uma vez na vida do cartório, né? Já nasce precisando e morre precisando por certidões. Depois, durante a vida, tem várias outras utilizações importantes também, na verdade. Sim. E lembrando que o nascimento e o óbito são gratuitos, né? São certidões gratuitas, né? São. Bacana. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, Bruno. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai continuar falando com o Bruno do Vale, ele que é oficial substituto do Cartório Serra, e está hoje conversando um pouco com a gente sobre as funcionalidades do serviço oferecidos por cartórios, também tirando dúvidas, porque de fato é um serviço, como a gente falou, burocrático, mas estritamente necessário e que tem uma utilidade importante, né, para muitas coisas da vida mesmo. É bem rapidinho, a gente volta já com o programa em destaque, não sai daí. Estamos de volta com o programa em destaque aqui na Record News e também na TV Sim. A gente volta a falar sobre hoje cartório, que no programa nosso convidado é o Bruno do Vale, ele que é oficial substituto do Cartório Serra. Hoje é o nosso convidado, conversando um pouco sobre a questão dos cartórios, né? Como funciona o funcionamento e também curiosidades. Bruno, no intervalo você estava comentando comigo aqui sobre uma situação que tem acontecido muito, que é a questão do protesto. Ou seja, a pessoa está com uma dívida, a empresa protesta o nome dela, não é isso? Protesta o título, né? A obrigação dela, que ela tinha para pagar. De pagar. A pessoa paga a dívida, mas a pessoa que estava devendo, que já pagou, ela esquece de retirar o protesto, é isso? É exatamente isso. O que acontece? A partir de novembro do ano passado, o protesto passou a ser um ato gratuito para o credor. Ele não paga pela apresentação do título. Então, o volume de títulos aumentou um pouco. Nessa história, com o passar do tempo e com o serviço eletrônico, uma vez eu negociando com o credor, e aí lembra aí, credor é todo mundo, tem uma indústria, tem um comércio, mas você tem o Estado, você tem a União, você tem o município, está todo mundo protestando, a EDP. E aí o que acontece? O título foi protestado, mas num dado momento você entrou lá na Receita Estadual, na Receita Federal, verificou que você tem uma dívida, você paga a dívida. A Receita Federal, verificando isso, ela emite uma carta de anuência e direciona direto para o tabelionato que fez o protesto. Ela fica lá disponível.
o devedor precisa ir ao tabelionato ou entrar em contato com o estabelionato e falar assim, ó, eu quero pagar os emolumentos para poder baixar minha dívida. Emolumentos são essas taxas do cartório? São as taxas, exatamente. As taxas é o poder judiciário, emolumentos é essa parte administrativa, né? Entendi. O extrajudicial que a gente chama. Só para o pessoal de casa entender. Entender, mesmo, né? Perfeito. Que é uma perfeito. taxa, eu acho que o termo taxa é mais conhecido. Isso. É a tarifa, vamos dizer assim, Isso. pelo serviço. É o custo da serviço. do serviço, Isso. exatamente. E aí ele paga aquilo dali, né? Ele foi na Receita, fez o pagamento do boleto, mas não foi ao cartório fazer o cancelamento. Então, hoje aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos em torno de 30 mil cartas disponíveis para cancelamento. Ou seja, dívidas que já foram pagas. Dívidas que já foram pagas, mas que não foram baixadas no cartório de protesto. Isso implica dizer que, no birô de crédito, quando você tem o seu nome sujo lá durante um determinado... Ele fica sujo durante um determinado tempo. Em torno de 5 anos. Essa é a regra do Código, Sim. do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Mas no protesto não, aquilo é um registro público, então ele vai ficar para o resto da vida. Exatamente. Não retirou, ele continua lá. Continua lá, exatamente isso, Fabiano, continua lá. Por exemplo, para você montar os documentos sobre loteamento, você precisa de uma certidão de protesto dos últimos 10 anos, não é dos últimos 5. Então, se tem protesto lá dos últimos 10, fica mais complexo isso. Entendi. Então, você vai ao cartório, faz o pagamento e recebe, e aí sim, o cartório vai fazer o cancelamento do protesto e aí o nome dele está limpo de novo. Ele volta... E desculpa te interromper, Bruno, mas isso custa, é um custo muito alto? Porque 30 mil pessoas, 30 mil protestos aí que estão liberados para serem cancelados, vamos dizer assim, é um número bem elevado, né? É caro para retirar um protesto? Então... eu não diria que é caro, mas ele em relação ao... porque você tem todo um serviço envolvido, você Sim. teria que comparar com outra coisa, por exemplo, com a execução, porque... Só para você entender, Fabiano, claro. Uma execução hoje no Brasil custa em torno de 10 mil reais e custa pelo menos uns 5 anos para você recuperar o crédito. Nós estamos falando de um serviço de protesto, nós recuperamos crédito em 3 dias, 60% em 3 dias. Então, é diferente. São 2 serviços que são comparados, mas assim... Mas quando você está citando esse exemplo, desculpa te interromper de novo, mas essa execução você está falando, por exemplo, do SPC Serasa. Não, estou falando de um advogado que você precisou contratar. Executou mesmo o processo. Você vendeu seu carro, recebeu um cheque... O cheque estava sem fundo. O cheque estava sem fundo. Aí você vai executar, ou você vai tentar pegar o seu carro de volta, por exemplo, seu bem de volta, ou vou tentar executar aquela pessoa. Isso gasta, em média... O custo de movimentar a máquina, de tudo, taxas, juiz, promotor, aquele negócio todo, isso custa para o Estado 10 mil reais, fora o que você desembolsou do seu advogado e as taxas que você pagou. É um custo bem elevado. E gasta aí no mínimo 5 anos. Aqui no Brasil você não resolve isso com muita facilidade. No protesto você faz isso em 3 dias. 3 dias é muito rápido. Segunda, terça, quarta, quinta-feira já está resolvido. É muito rápido. Então, o que acontece? No final do processo, como o ato é gratuito hoje em dia, o devedor vai pagar o apontamento, que o credor não pagou porque o ato era gratuito para ele, mas não é para o devedor, e mais a averbação do cancelamento. A soma desses dois, dependendo do valor, realmente fica um valor elevado. Vamos dar um exemplo aqui para quem está em casa. A média disso, isso custa em torno de quanto? Vamos dizer que a pessoa tem uma dívida de R$1.000, não pagou lá o boleto, vamos dizer assim. Aí foi protestado. Você está falando, eu estou tentando pensar... É uma porcentagem? Por faixa de valor. A gente começa com R$25, valor mínimo. Sim. E vai chegar a em torno de 1.200 para títulos acima de 50 mil reais. Então, de 50 mil reais a 50 milhões, a pessoa vai pagar o mesmo valor. Entendi. Então, isso para retirar, para cancelar o protesto? Isso é para apontar. Para retirar é metade desse valor. Então, nós temos 25, nós temos em torno de 12, 13 reais, mais taxas, e para cancelamento em torno de 600, até 600 reais. Entendi. Os números que não deixa de ser, por exemplo, um valor mais elevado, uma dívida maior, é um valor razoável. Não, é até
bem pequena, eu diria, né? Você estamos falando de R$1 milhão, você gastou 1.000? Para poder tirar esse ou 1.600, talvez. Entendi. Agora, existem umas curiosidades que você estava me falando aqui também, que eu achei muito, muito bacana, né? Por exemplo, você colocou aqui sobre a aquisição de imóvel e registro de imóvel, que a gente comentou no bloco anterior, né? Não dá para você comprar um imóvel e a pessoa te entregar um recibo. Você falou que teve um caso, né? Você me contou. Exatamente. Eu atendi. Esse é o caso mais emblemático que eu tive até hoje, nesses anos todos lá de serviço notarial registral. Chegou uma senhorinha com uma conta de luz e ela queria registrar a conta de luz. Aí eu fui entender o que ela queria. Aí peguei a conta de luz e lendo lá tinha uma declaração da pessoa vendendo um pedaço do lote para ela. Falei, mas isso aqui na não conta de luz? Na conta de luz. Eu falei, isso aqui não é assim, precisa de uma escritura pública no cartório de notas. Sim. E aí essa escritura vem para o registro. Aí ela falou assim, eu falei, a senhora devia procurar a Defensoria Pública. Foi o caso de promover uma ação de uso capião para tentar fazer o registro de outra forma. Claro. Aí ela falou assim, não, Defesa Civil. Eu falei, como assim Defesa Civil? É porque o meu lote é morrado e ele cavou e minha casa está caindo. Eu falei, então minha senhora, vou mudar dessa casa. Então não é nem a questão de fazer um registro. Já tem que sair dali, tem outra coisa para a senhora resolver. Assim, é muito discrepante isso, né? E falta essa informação em especial para a população mais carente, né? Quem tem pouco acesso à informação também, não é? As pessoas, por exemplo, elas falecem, né? O tempo todo, isso é normal. Seu pai, uma pessoa faleceu, seu pai faleceu, você adquire os bens dela por conta do falecimento, mas você precisa pegar fazer o inventário de todos aqueles bens e levar ele para registro ou para apresentação, seja num Detran da vida, para você fazer a transferência do carro para você, no registro de imóveis, para você efetivamente ter o imóvel transferido para você, essas coisas. Senão, uma outra pessoa morre depois, aí você tem um segundo inventário e você não conseguiu resolver aquele problema. Aí aquelas coisas vão se complicando. Aí você para e pensa, 3 mortes ao longo, sei lá, de 30 anos, você já não vai conseguir resolver aquilo no meio do caminho, porque teve 3 mortes, teve um divórcio e a situação começou a se tornar mais complexa. Entendi. Agora, outros dados que você colocou para mim, que são das pessoas naturais, também das curiosidades, né? Então, hoje em dia dá para fazer muita coisa, né? Mudança de nome, mudança de sexo. Com 18 anos de idade completos, eu posso fazer a alteração do meu nome. Sem precisar de nenhum processo judicial. E até sem anuência dos pais também a pessoa pode alterar? Com 18 anos, sim. Acima de 18 pode? Pode. A pessoa sofreu bullying a vida inteira por conta do nome dela, ela pode alterar? Pode alterar, né? Isso tem custo? Qual é o custo disso? Não sei, não me recordo. De cabeça, assim? Não me recordo. Mas esse realmente não é o valor alto, mas eu não me recordo. Entendi. Então você consegue fazer essa alteração. Altera a documentação toda, né? Exatamente, altera a documentação toda. E aí ele emite uma nova certidão. Emite uma nova certidão e a antiga deixa de existir, né? Aquele registro antigo, ele vai passar a ter um registro novo no lugar, com nome novo. Entendi. Você foi adotado por alguém, quer ter o nome desse pai adotivo, dessa mãe adotiva, você pode ter. Registro com 2 mães, com 2 pais, isso tudo é coisa nova aí que tem acontecido, né? Bacana. Pessoa jurídica? Pessoa jurídica, a gente vai começar agora, em um breve momento aí, usar a Rede Sim. A Rede Sim não é aqui da televisão. Olha aí, Rede Sim, a Rede Sim de comunicação. Mas não é a Rede Sim de comunicação nesse caso. Não, a Rede Sim é a ligação que a gente tem, onde uma pessoa chegaria com um documento de constituição da empresa dela ou da associação dela e ela vai apresentar isso no registro de pessoa jurídica. Entendi. A gente vai analisar o documento. Se o documento estiver apto para registro, ao final, além desse documento estar registrado, a gente vai fazer uma ligação já com a Receita Federal, então ela vai receber o CNPJ e, dependendo do caso, ela ainda recebe o alvará de funcionamento e a licença do Corpo de Bombeiro, tudo junto. Entendi.
Até a licença do Corpo Bombeiro também já vem junto. Exatamente. É um sistema meio que junta, né? Junto, exatamente. A Junta Comercial já está fazendo isso, agora nós vamos partindo isso para os cartórios de registro Bacana civil isso, das né? pessoas Facilita jurídicas. e reduz aí o tempo da pessoa que vai precisar do documento, né? Exatamente. A gente pode, uma outra curiosidade lá no cartório agora de títulos e documentos. Registro para conservação. Qualquer documento seu pode ser registrado para conservação. Amanhã depois você perde um documento. Vou te dar um exemplo. Toda vez que eu voto, eu pego o meu comprovante de votação e registro ali em títulos e documentos. Se amanhã eu perder aquilo dali, eu tenho isso guardado. É lógico que a Justiça Eleitoral também tem isso. Sim. Mas você pode fazer isso para vários documentos. Qualquer coisa. Certificados de conclusão de curso, várias coisas. Carteira de trabalho. Bacana. E aí você perde a carteira de trabalho, você tem que ir atrás de todos os seus empregadores para fazer as anotações de novo. Se você tiver essa carteira registrada, você só pega para fazer as anotações de forma mais simples, porque você guardou isso lá. Bacana, né? Ou seja, acaba um serviço que acaba, de fato, ajudando, né? E economizando o tempo também das pessoas, né? Olha, infelizmente o tempo está acabando. Nosso papo aqui foi correndo, né? Com tantos assuntos interessantes. De fato, o mundo dos cartórios é um mundo ainda pouco compreendido por muita gente, né? As possibilidades são muitas. E hoje o Bruno do Vale, que é oficial substituto do Cartório da Serra, é o nosso convidado aqui do programa em Destaque, trazendo algumas informações e esclarecimentos, também possibilidades, né? Do mundo aí, várias do mundo dos cartórios também, desse mundo burocrático, como a gente falou, mas extremamente necessário. Exatamente, que hoje em dia está na palma da mão, né? Tudo pela internet, né? Tudo pela internet, usando celular, a gente consegue fazer os pedidos de certidões, tudo. Bruno, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui no programa. O prazer foi todo meu, Fabiano. Obrigado. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência, pela sua companhia. Lembrando do nosso encontro, de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. A gente espera você. Uma ótima noite e até lá.